Alô? Alô? Boa tarde. Bom, bem-vindos, bem-vindas, bem-vindes à mesa Ficções Amazônica da Feira do Livro. Nós vamos aqui conversar 1 hora com a Rita, Aparecida e o Pedro. Já vou apresentar eles para vocês, mas eu queria avisar que a conversa tem duração de 1 hora e, no final, temos uns 15 minutos para perguntas do público, que podem fazer as perguntas por escrito e daí os autores respondem, né? Bom, eu vou começar apresentando aqui, para quem não conhece, a Aparecida Villaça é carioca, doutora em Antropologia Social e professora do Museu Nacional da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ela escreveu diversos livros acadêmicos sobre os Vari e, em 2018, lançou pela Todavia Paletó e Eu, Memórias de Meu Pai Indígena, que é o primeiro relato pessoal da sua experiência com os Vari. Em 2022, também pela Todavia, ela lançou Ficções Amazônicas, que também é o título, dá o nome a essa mesa, com histórias nas quais indígenas e não indígenas se entrelaçam em tramas originais. O livro foi escrito pela Aparecida e o seu filho, Francisco Villaça Gaspar. A Rita Carelli é atriz, diretora de teatro e cinema, escritora e ilustradora. Colaboradora da ONG Vídeo nas Aldeias, com que ela publicou a coleção Um Dia na Aldeia, e tem vários outros livros publicados, entre eles o premiado Minha Família Enauene. Ela também é uma das idealizadoras do livro Ideias para Adiar o Fim do Mundo e responsável pela pesquisa e organização de A Vida Não é Útil, Futuro Ancestral e Futuro Ancestral, né, livros do Ailton Krenak, publicados pela Companhia das Letras. Tem vários livros infantis, 2 filhas lindas também. E, em 2021, ela lançou seu primeiro romance, Terra Preta, pela 34, sobre questões indígenas e ambientais no Brasil, e que também é um livro também de memórias, né, que foi o vencedor do Prêmio São Paulo de Literatura como melhor romance de estreia. O Pedro Cesarino é escritor e antropólogo, autor de estudos sobre cosmologias e poéticas ameríndias, como Onisca, Poética do Xamanismo na Amazônia, da Perspectiva, que ganhou o Prêmio Jabuti. Em 2016, ele publicou o romance Rio Acima, e, neste ano, ele lançou, pela Todavia, A Repetição, com 2 novelas com personagens envolvidos em dilemas sobre a verdade. Então, eu vou começar pedindo para cada um de vocês contar um pouco de como suas experiências pessoais e profissionais levaram à escrita literária e, especificamente, a essa escolha temática e estética do que a gente está chamando, o nome fantasia, ficções amazônicas, mas é toda essa escolha desse tema e mesmo dessas formas de narrativas, obviamente, transpostas, recriadas literariamente. Então, é a mesma pergunta. Eu queria que cada um contasse um pouco. Eu queria saber quem... Rita. O Pedro já fez a direção de aula. Tá funcionando? Primeiro, obrigada pela presença aqui, nesse auditório simpático, porém o sol está maravilhoso lá fora, né? Então, que bom que vocês estão aqui conosco. Então, na verdade, eu tenho proximidade com esse universo indígena por herança, né? Os meus pais trabalham, meu pai ainda com povos indígenas há muitos anos,
A minha mãe era antropóloga, Virgínia Valadão, e o meu pai, o Vicente Carelli, criou justamente esse projeto que chama Vídeo nas Aldeias, que é uma espécie de cinema, uma escola de cinema para povos indígenas que atua nessa área do audiovisual em comunidades indígenas há 35 anos. Minha mãe também realizou filmes, mas se envolveu muito com questões de demarcação de terras. Então, eu era levada para muitas aldeias, acompanhando os meus pais em viagens, né? De filmagens, de pesquisas, então eu tive essa sorte assim de cair nesse mundo de berço, né? E aí tem de fato Minha Família Inauené, que é um livro que eu conto, um livro infantil que eu conto a minha infância, onde eu convivi muito com os Enauê, que são um povo no oeste do Mato Grosso. Minha mãe passou 8 anos trabalhando com eles, então era muito intenso a nossa presença lá, e foi o lugar que mais talvez me formou, assim, me marcou, né? Nesse convívio. E depois fui andando por outros lugares, mas mesmo quando eu não estava nas aldeias, a minha casa sempre foi um lugar de trânsito. Muitos amigos indígenas vinham a São Paulo, tinha um quartão que tinha um monte de gancho de rede, assim, era um pouso assim para quem vinha editar filme, legendar coisa, fazer tratamento de saúde, visitar. Então, a nossa casa era animada, assim, nossa casa era uma pequena aldeia, assim, né? Sempre muitas conversas e comidas. Então, a minha vivência não veio pelo lugar da pesquisa, né? Veio pelo lugar da convivência, assim mesmo, do dia a dia, dos afetos. E eu acho que também por ter convivido criança intensamente numa aldeia indígena, é isso. Eu não fui com esse pensamento de compreender esse lugar, ou de estudar, para mim era a vida. A vida era isso. Assim. Minha mãe passou muito tempo fazendo um filme que chama Yanquá, o Banquete dos Espíritos, sobre um ritual do Enauê muito complexo. Ela levou 8 anos para fazer esse filme. Ninguém falava muito Enauê na época e tal. Então, a gente ia muito na mesma época desse ritual, que é um ritual que dura 7 meses, eles fazem todos os anos. Então, eu era acordada, fui acordada criança muitas vezes pela minha mãe, 3 horas da manhã, para ver os espíritos incorporando no pátio. Eu levantava da rede e ia ver os espíritos incorporando no pátio. Isso era o nosso cotidiano, era a nossa vida, assim, não estava num lugar de questionar. Enfim, o que era aquilo? Aquilo era a fruição, o convívio. Então, é um pouco por aí, assim, tanto que na minha vida profissional eu fui por outros caminhos, mas ficou aquela seara assim da infância que tão preciosa para mim, tão formadora, e cada vez mais a gente vai, acho que, envelhecendo, tendo filho, e aí você começa a se questionar o que eu quero dizer, o que eu quero produzir, e aí estou voltando cada vez mais para esse lugar da infância, mas que continua também, uma militância que continua, né? Desculpa, eu estou super rouca, mas acho que... Alô. Também agradeço a oportunidade de estar aqui, a presença de vocês aqui. Então, eu sou antropóloga, como o Pedro, né? Antropóloga e agora também uma escritora de ficção e não ficção. E a minha experiência é de pesquisa de campo, ou seja, eu tenho 40 anos que eu... Quase 40, que eu faço pesquisa entre os Wari, esse povo de Rondônia, sobre quem eu escrevi essas memórias que chama Paletó e Eu, que foi publicado pela Todavia em 2018, que são, que na verdade é um livro sobre a história de vida do meu pai adotivo, né, o meu pai indígena, um homem que me adotou, e que, quando ele faleceu, eu resolvi escrever sobre a vida dele, que ele tinha me contado muitas e muitas vezes, e sobre... Quer dizer, foi um livro onde eu tive que entrar também. Então, por isso que se chama Paletó e Eu. Então, é sobre a minha experiência com ele. E o Ficções Amazônicas, que está aqui, foi escrito em coautoria com meu filho, Francisco Vilaça Gaspar, que, agora, ouvindo a Rita falar...
ele estaria dizendo a mesma coisa que você, Rita, porque a vida dele, assim, a primeira vez que ele foi para a aldeia indígena comigo, ele tinha 1 ano e meio. E ficou indo, e passando grandes temporadas. E os indígenas também, nossos parentes adotivos, frequentavam nossa casa e tudo. Então, o Francisco, quando ele fala sobre o livro, ele diz que, na verdade, é muito mais sensorial do que alguma coisa mais intelectualizada, né? São os cheiros, os sons da floresta que fizeram com que ele pudesse também imaginar algumas situações. Então, esse é um livro escrito a 4 mãos, literalmente, quer dizer, não é porque eu sou a mãe, eu sou mais velha, que esse livro foi escrito mais por mim, sou eu e ele. O Francisco é um grande ficcionalista, não está aqui nesse momento, mas foi escrito em parceria, e são todos eles histórias que têm muito a ver com a nossa experiência, né, de viver na aldeia, de ter convívio com os indígenas, e também a minha experiência etnográfica de leitura também de outras etnografias, porque são contos, e cada conto tem relação com um povo indígena específico, e são todos eles sobre encontros entre indígenas e não indígenas. São situações em que essas pessoas se encontram. Então, não é um livro sobre indígenas, mas sobre encontro, sobre os indígenas diante de não indígenas em situações específicas. Então, essa é a minha relação de vida e o livro. Pedro. Boa tarde, é um prazer estar aqui conversando com vocês. Assim como a Aparecida, também sou antropólogo, mas eu sempre digo que eu virei antropólogo por um acidente de percurso. Na verdade, meu interesse sempre foi mais literário, né? E aí, num determinado momento, eu descobri, aconselhado pela Manuela Carneiro da Cunha, que está aqui, que para estudar, né, uma noção de linguagem poética radicalmente diferente, né, enfim, da noção de poética no Ocidente. Eu sou formado em filosofia, né, então estava terminando minha formação em filosofia. Eu deveria estudar os povos indígenas, né? E aí acabei virando etnólogo, me apaixonei, fui trabalhar na Amazônia durante muito tempo com os Marubo, né, e acabei também formando uma família, né? Então essa experiência narrada pela Rita e pela Aparecida, de fato, ela é incontornável, né? Quando se trabalha com povos indígenas, é isso que acaba acontecendo, né? Mas, na verdade, com a ideia de trabalhar com um horizonte de criação, né? Com uma forma de concepção do pensamento, da linguagem que fosse radicalmente diferente daquilo que a gente conhece, de certa forma, no Brasil, né? Então, o meu primeiro romance, Rio Acima, é um romance, esse sim, 100% amazônico, né? A repetição, que é esse que está aqui, ele é 1/4 amazônico e 3/4 distópico, urbano, mais sobre, enfim, sobre o tráfico de escravos aqui na região do litoral norte, mas completamente ficcionalizado, né? Mas ainda assim é um livro. Essa segunda história, a primeira história, que se chama Mentiroso, essa sim se passa numa Amazônia ficcional, né? Mas as duas histórias são completamente contaminadas, né, por, digamos assim, uma certa concepção xamânica da enunciação, né? Ou seja, como é que se pode pensar sobre a voz narrativa, sobre a concepção do próprio espaço enunciativo literário através, né, de uma ideia da palavra e do tempo, né, com a qual na literatura brasileira a gente não sabe lidar muito ainda, né? São poucos os casos nos quais esse aporte, né, de uma forma de pensamento radicalmente outra, a saber, dos povos indígenas, entra de maneira decisiva, né? Então é nisso que eu tenho tentado, residir e trabalhar, né, como escritor, né? Acho que eu vou aproveitar aqui uma coisa que você falou, Pedro, que assim como eu acho que hoje em dia, assim, toda a crise contemporânea, a crise mundial climática, do capitalismo tardio, todos os saberes de povos originários têm sido resgatados de certa forma, ou resgatados ou vistos como até uma possibilidade de saída num mundo que parece sem saída. Literariamente, você acha que é também uma forma de se fazer literatura que pode ser assim, talvez até um outro caminho para a tal de crise de representação, etc.?
Olha, Yara, é uma pergunta complexa, né? Porque eu não acho que a literatura precisa responder a um problema ser limitada, né? Ou ser convocada a responder sobre um problema político, um problema civilizatório, né? Ainda que ela tenha que necessariamente reagir a esse problema, né? Ela reage a esse problema, ela oferece um ponto de vista sobre esse problema, mas sem se tornar uma forma de sociologia literária ou algo do tipo, né? Então, acho que o que eu faço, né, não é uma antropologia literária, né? Nem literatura antropológica, é literatura, ponto, né? Só que é uma literatura que se defronta com dilemas que são dilemas absolutamente incontornáveis para qualquer tarefa do pensamento da criação hoje, né? Então, eu diria isso, né? Assim, porque senão a gente acaba produzindo um tipo de gênero entre, né, que é interessante também, né, mas que, de certa forma, do meu ponto de vista, pelo menos, não responde ao que a vocação literária pode trazer, né? O Juan José Saer, né, o escritor, enfim, famoso escritor, fala muito bem sobre essa passagem, né, enfim, da literatura de ficção com relação, na verdade, a reflexão dele é mais sobre literatura, digamos assim, autobiográfica, né? Mas a ideia é que nas ciências humanas você tem o freio da verificação, segundo ele, né? Assim, as ciências humanas precisam responder ao real de uma forma que a literatura de ficção não precisa, né? Isso não quer dizer que a literatura de ficção não tenha que ter um compromisso com o real, mas é um compromisso distinto, né, da ideia da verificação que de fato nós temos que ter, né, como antropólogas e como antropólogos, porque a gente está lidando com situações que são situações, né, vividas e pensadas por pessoas, né, com as quais a gente convive, né? Agora, o aporte da literatura com relação a isso é totalmente outro, precisa ser, né? Eu até tenho uma coisa que eu acho assim que essa coisa da denúncia, né, que é uma coisa interessante, porque sempre que a gente está escrevendo sobre povos indígenas, a situação que eles estão vivendo hoje, né, de muita uma situação de calamidade mesmo, a gente se vê também cobrado algumas vezes por fazer textos denúncia. E a nossa intenção, minha do Francisco, em fazer ficção, foi de tomar um outro caminho, quer dizer, de fazer essa denúncia, mas de uma forma mais lúdica, mais engraçada. O que a gente quis mostrar foi justamente uma potência criativa desses povos, uma alegria desses povos. Como é que eles podem ser geniais, inteligentes e arrumar soluções para situações difíceis no encontro com os não indígenas. Então, a gente acha que é preciso também, além e paralelamente à denúncia e mostrar esse sofrimento que é real e muito grave, mostrar também o lado de alegria, o lado de criatividade, de brincadeira, que é uma coisa que a gente, vivendo em aldeias indígenas, é muito presente, né? A ironia, o riso, falando, né, não das situações de desespero que as pessoas também podem estar passando. E eu acho que, na ficção, não sei se vocês concordam, Pedro e a Rita, você tem também digamos, uma ferramenta importante, que é como se você desse ao leitor avatares para eles poderem entrar nesse mundo, que é uma coisa que muitas vezes você não consegue em outro tipo de texto, né? Então, você criando um personagem fictício, você permite com que o leitor se identifique com esse personagem e entre e consiga sentir e viver melhor essa coisa sobre a qual você está querendo falar, né? Posso? Claro. Não, é porque isso que a Aparecida falou é exatamente o que eu tentei fazer no Terra Preta, né? É uma menina, adolescente, branca, urbana, paulistana, de classe média, que vai parar lá no Alto Xingu, um pouco como eu, que caí no caldeirão como era criança, totalmente nenhum mérito dela, assim, ela vai, enfim, quase à revelia por circunstâncias do destino, e se depara com aquele universo ali, alto-xinguano, né? E com toda a sua ignorância, com todo o seu mau jeito ali, né? Assim, e eu acho que ele tem funcionado um pouco para alguns leitores justamente por isso, assim, porque a pessoa consegue dar a mão para essa personagem e espiar ali, sabe?
vem cá, vamos dar uma voltinha aqui, vamos ver o que tem aqui, né? E claro que a riqueza daquela cultura, daquele universo, está muito aquém da compreensão dessa personagem, da minha compreensão do que cabe no livro, mas é quase como se essa personagem permite aos leitores darem um passeio ali e apreenderem um pouquinho dessa riqueza, dessa cultura, e também um aspecto humano da coisa, porque é gente, né? E é isso, e tem contradições, e tem conflitos, e tem ciúmes, e tem... O que me faz pensar no início da tua pergunta, Yara, que eu acho que esse questionamento que você coloca está totalmente correto, está todo mundo pensando nisso, né? Pô, a gente se enfiou num beco sem saída, talvez essas populações teriam outras respostas, teriam outros caminhos para caminhar pelo planeta. Mas sempre que eu escuto essa frase, eu lembro da Sandra Benites falando num evento sobre arte contemporânea indígena lá no gueto. Acho que o Pedro estava também nesse dia. E ela virou para a plateia, falaram alguma coisa do gênero, ela falou assim, pô, vocês fizeram essa merda toda aí, e agora vocês querem que a gente salve vocês? Vocês acham que a gente é o quê? Assim, sabe? A gente só tomou porrada, e agora a gente é a tábua de salvação dos brancos. Assim. Agora a gente vai entregar para vocês a solução de como consertar o planeta, de como... eu não consigo... Enfim, só como provocação aqui no debate para a gente seguir aqui. Também o literatura, mas prosseguindo nisso, na verdade, a minha pergunta não foi não como uma solução, mas assim como também um outro caminho, mas não só do ponto de vista temático e não só como uma questão de denúncia, mas do ponto de vista formal mesmo, de construção literária, de linguagem, porque também estamos em busca de novas formas, de como uma linguagem que dê conta do nosso tempo. E do mesmo jeito, por exemplo, eu penso também, Macunaíma também estourou com a linguagem, não foi uma denúncia, ele também é uma coisa muito mais... E eu queria saber se essa escolha, por causa, enfim, de toda a história de vocês e de como vocês pararam isso, como vocês veem isso? Porque você está trabalhando formalmente com uma linguagem que tem a ver com uma coisa diferente do que... Bom, até porque vocês estão trabalhando muito com narrativas orais que estão impregnadas, misturadas com narrativas urbanas, que também são vocês nos livros. Então, eu queria saber como vocês veem isso, do ponto de vista da linguagem. Olha, Yara, eu penso muito a literatura como um processo de lidar com escombros, lidar com camadas soterradas pela violência colonial e pelo famoso epistemicídio, né? Eu acho que eu tenho muito incômodo com o lugar onde, às vezes, esse tipo de relação que a gente produz é reduzido pela ideia da temática indígena ou coisas do gênero. A gente está lidando com civilizações que ainda estão extremamente presentes no Brasil hoje e que foram completamente escorraçadas do debate intelectual e criativo no Brasil ou foram incorporadas nesse debate através de uma invenção unilateral, que é a tradição modernista, né? Então, acho que a questão hoje é pensar isso não vale só para povos indígenas, isso vale para toda a presença afrocentrada no Brasil hoje, né? Como é que a gente pode pensar uma literatura que seja derivada de um encontro, mas de um dissenso, de uma discordância sobre o que efetivamente pode ser a produção criativa ou intelectual hoje, né? Mas que seja vista através de um legado intelectual efetivo, e não episódico, e não temático, né? Um legado tão importante, tão rico e tão forte quanto o das culturas europeias, né? Ou, enfim, da cultura urbana contemporânea, coisas do gênero, né? Então, eu acho que é isso que, na verdade, a gente acaba perdendo quando a gente fecha, dentro de uma determinada perspectiva, o tipo de recorte ou de proposta que a gente procura fazer, né? Assim, a Dívida, que é a segunda novela do meu livro, então, são duas novelas, O Mentiroso e A Dívida, né? É sobre uma distopia pós, pandêmico, fascista, etc., uma reação, né, um pouco à catástrofe que a gente viveu recentemente,
associada à relação muito desconhecida do tráfico de escravos no litoral norte, né, aqui dessa região do Sudeste, mas totalmente concebida por uma construção enunciativa que é, de certa forma, amazônica. Então, como se eu estivesse amazonizando uma distopia pandêmico-fascista. Né? Como isso pode ser possível? Isso pode ser possível porque a gente está lidando com um corte transversal, com uma forma de imaginação, de concepção do espaço enunciativo, né? Que é apta a lidar com qualquer assunto. Né? Assim como os próprios povos indígenas são capazes de pensar e pensam há milênios sobre o que eles quiserem, não só sobre eles mesmos. Né? Era bem nesse sentido, de como atravessa outros temas, mas incorporando, né? E assim, e de repente, o que a gente chama de literatura brasileira e o que talvez ainda não esteja tão incorporado na literatura brasileira, porque literatura brasileira chama-se isso também, não é isso? Não tem esse lugar, né? Eu constatei uma coisa interessante recentemente. Eu estava dando um curso sobre literatura escrita por indígenas com o Ailton Krenak, na Escrevedeira, e a gente começou a ficar surpreso, quer dizer, eu mais do que ele, talvez ele já soubesse mais, de como os livros escritos por indígenas, né, eles entram na área infanto-juvenil, a maioria. Grande maioria. Né? Você tem a filosofia da Ailton Krenak, tem o livro do Davi Copenau e Bruce Albert, que entraram no outro... mas são livros, digamos, ou de filosofia, ou livros, são relatos quase antropológicos, ou relatos xamânicos, mas os relatos mais ficcionais... Eu estou pensando aqui no Cristino Wapchana, por exemplo, que é um autor que já ganhou o Prêmio Jabuti, inclusive, faz ficção a partir de concepções indígenas e da mitologia Wapchana. E são todos literatura infantil. Então, é como se, quando você passa para um outro tipo de linguagem, que é uma linguagem onde há transformação, onde você tem animais que são humanos, os animais que podem conversar e tal, imediatamente isso é capturado por nós como se fosse literatura infantil. Quando você está lidando com, como o Pedro estava dizendo, com outro tipo de espaço narrativo, de concepção de mundo. Então, eu acho que essa é a virada que a gente precisa fazer, quer dizer, entender que isso não é literatura como contos de fadas, que tem o bonequinho que conversa, mas é uma literatura adulta, no sentido de que tem outra concepção de mundo que informa essa literatura, né, feita por indígenas e sobre povos indígenas, né, ficção ou não ficção, enfim. E daí, no seu livro, Rita, além de que tem uma parte que você também uma coisa muito quase uma autoficção. Não sei se você chamaria assim, diferentemente, não. Mas me parece um pouco um romance de formação também, que é o mesmo do Cane. Eu queria que você... Não, as pessoas fazem um pouco essa confusão, assim, mas é bem ficcional o meu livro, né? É isso. Eu comecei a ir para aldeias indígenas, assim, na barriga da minha mãe. A primeira aldeia que eu fui tinha 3 meses de idade, na Baía da Traição. Depois eu fui para os Craô com 3 anos. No Zinauenê fiquei convivendo dos 5 aos 11 anos. Então, isso. A personagem do meu livro é uma adolescente que tem 15 anos, então já está num outro momento da vida, de relação com as coisas, de entendimento, e que vai pela primeira vez ao Xingu. O pai dela é arqueólogo, meu pai é cineasta. Mas enfim, ele tem todo um pano de fundo dessas... de todas as recentes pesquisas arqueológicas aí que revêem a ocupação da Amazônica dos últimos 20, 30 anos. É uma coisa forte no livro, tanto que ele chama Terra Preta, né, que é o nome científico. Eu juntei as duas palavras, fiz uma outra, mas Terra Preta é o termo científico para nomear esses bolsões de terra fértil, né, na Amazônia, que é um solo, enfim, extremamente ácido, um solo difícil de plantio, e tem esse solo fértil que durante muito tempo se pensou que eram formações naturais e que hoje os antropólogos estão dizendo não, essa terra
é uma terra antropomórfica, é uma terra que foi produzida pelas populações que vivem e viveram aqui há milhares de anos. Então, é outro assunto, assim. De fato, a questão mais autobiográfica que tem no meu livro é o luto da mãe. Eu, de fato, perdi minha mãe bem jovem, e eu parto daí para essa jovem que vai, então, se reaproximar desse pai, que é um pai ausente, distante, que não é o meu caso, para fazer o luto da mãe em relação com, em fricção, diria até, com a festa do Quarupi, que é a festa dos mortos no Xingu, no Alto Xingu, e que, enfim, aí o livro parte por outros caminhos, aí tem relações, mas é mais ficção do que autoficção. Sim, mas tem a coisa do romance de formação que você falou. Sim, é um romance de formação, eu diria que sim. Mas sobre isso que os dois falaram, eu queria fazer um comentário, porque eu estava correndo para ler os 2 livros agora, essa semana, assim. E eu acho que tem uma coisa muito bonita, tanto no livro da Aparecida quanto no livro do Pedro, e que a gente reconhece, né, quem tem alguma proximidade com esses mundos, que é essa capacidade dos personagens nas histórias de sobrepor mundos, né? A gente fica muito, acho que a gente é muito duro no nosso pensamento, né? Então a gente vai feito um trator, assim, todos os outros pensamentos que vão encontrando com a gente ao longo da vida são periféricos, a gente vai tentando encontrar um jeito de acomodar isso, mas é difícil de reprogramar, né? E eu acho que as populações indígenas são muito mais maleáveis nesse sentido. Claro que a identidade está ali, íntegra, presente, mas vão entrando elementos externos à cultura deles, e aquilo é a contemporaneidade, é tudo. Os elementos vão chegando, os objetos vão chegando, eles vão se apropriando, eles vão revisitando as narrativas, eles vão... Então, enfim, queria fazer esse comentário, assim, que eu acho que é precioso, e tem uma novidade aí, né? Já que a gente está falando também de forma de literatura, que está aparecendo nessa produção. Queria voltar a uma coisa que você comentou no começo, Pedro, e de passagem falando de outras coisas, mas perguntar para vocês dois agora, assim, o que a literatura tem que a antropologia talvez não alcance, e vice-versa? Eu acho que são alcances diferentes, não são alcances melhores nem piores, né? A antropologia tem a capacidade de estabelecer uma reflexão absolutamente rigorosa e compromissada, né, que falta a literatura. Falta, no Brasil, como referência para a literatura, né? Não é por acaso isso, né? Isso é um sintoma colonial, né? E a literatura, por sua vez, tem a capacidade de produzir uma rematrização da subjetividade criativa que a antropologia muitas vezes não tem, né? Porque a antropologia circula num universo mais restrito, porque ela tem um formato, um gênero de escrita mais determinado, etc., né? Então, eu acho que é uma relação de complementaridade muito importante, né? Especialmente no Brasil ou em outros países como o Brasil, que vivem, né, enfim, uma hegemonia de um determinado código cultural, né? E acaba sendo a antropologia que, bem ou mal, produz uma mediação tradutória entre mundos, né? Que pode fornecer, não só para a literatura, né, para o cinema, para as artes visuais e para N outras áreas, né? E em aliança com, né, novos pesquisadores, porque os pesquisadores hoje em dia na antropologia não são mais só brancos, né? A gente tem alunos e colegas indígenas, né, produzindo trabalhos, né? De modo que a gente efetivamente possa sair, né, assim, de um horizonte de monocultura, né? Então, eu acho que são áreas bastante próximas, num certo sentido, né, bastante distintas também nos seus procedimentos, nos seus alcances, né, mas que têm muito a colaborar uma com a outra. Bom, eu assino embaixo de tudo o que o Pedro falou. Eu acho que a antropologia é uma ciência muito especial, assim, porque ela é alguma coisa que ela se mistura tanto com a vida da gente, né, a vida pessoal, porque para fazer antropologia, a gente precisa fazer uma coisa que se chama, na antropologia, pesquisa de campo. Pesquisa de campo significa você ir viver com
povo ou grupo que você escolheu aprender com eles, estudar. Então, ele envolve você está vivendo junto, né? Que significa, os indígenas diriam, comer junto, fazer as coisas juntos, dormir, acordar, ter as atividades. Então, isso é uma coisa que vira um aprendizado também, não só intelectual, né? Que você vai fazer depois, pensar de acordo com os conceitos vigentes da disciplina e tal, mas um aprendizado pessoal, de corpo, né, de cheiro. E é isso que eu acho que nos permite, eu acho que a nós três aqui, mesmo a Rita não sendo antropóloga, mas tendo vivido isso tão sensorialmente, né, Rita, a escrever, porque, evidentemente, nossas escritas são ficcionais, mas elas têm um enraizamento muito forte, né, no saber que a gente conseguiu aprender nessas nossas estadias e tudo. Então, eu acho que a ciência da antropologia não é uma ciência comum, no sentido de que ela entra no nosso corpo pela nossa vivência. E aí ela permite com que você possa descrever aqueles ambientes, inclusive ficcionalizar, mas com um pé nesse conhecimento. Como ela falou, você não é antropóloga, mas é isso. Você mesmo contou no começo da vivência. Mas você também fez muito, trabalhou e conviveu com isso, com a coisa do documentário, do documental, né? E daí como a ficção acrescenta ou brinca ou traz para isso? O que traz para isso? Eu acho que esse prazer de contar histórias, eu acho que vem dessa relação que eu tive na infância com povos indígenas, assim, porque a narrativa é muito presente, né? Eu cresci escutando muitas histórias, eu adorava, eu ficava perguntando, e então numa cultura onde contar tem uma centralidade e uma centralidade vital, eu diria, porque contar é reviver, né? Contar é reencarnar, é a manutenção da vida, do mundo que recomeça, né? Os Enauenê, durante esse ritual que é o Ianquá, eles contam cantando, né? Mas os cantos são uma saga mitológica interminável e que eles cantam durante 6, 7, 8 horas, todas as noites no pátio, enquanto dura o Ianquá. E o fato de contar cantando, você está recriando o mundo, você está botando o mundo para girar de novo, né? Você está refabricando, reprogramando. Então, eu acho que vem muito daí, assim, esse gosto de narrar, de contar. E conheci narradores maravilhosos, assim, que contam as histórias através dos documentários, porque o que acontecia nesse processo do Vídeo nas Aldeias é que botava câmera na mão dos meninos, né, e aí eles iam procurar seus assuntos, seus temas, mas o princípio, enfim, lá do meu pai, do Vídeo nas Aldeias, os brancos, os oficineiros. Hoje em dia já tem muitos oficineiros indígenas, né, mas no começo não tinha, era nunca estarem presentes durante as filmagens. Então, os meninos aprendiam ali o básico e saíam para filmar. E depois traziam todo o material, e esse material era assistido coletivamente, comentado coletivamente. Aí eles saíam para filmar de novo. Mas, nesse processo, eles iam compreendendo o que eles queriam contar. E, às vezes, eles, por exemplo, filmavam uma festa. Filma a festa, mas qual a história dessa festa? O que quer dizer essa festa? Eu não sei. Então vai perguntar para o seu pai, para o seu avô, para um vizinho. O meu tio sabe contar bem. Então, aí ele ia perguntar para o tio. Então, às vezes, os próprios meninos que já estavam se desligando de alguns aspectos culturais, a partir do cinema, se reconectavam. E aí eles vinham com esses materiais que, talvez, no cotidiano da aldeia eu não tivesse contato de uma forma tão explícita, mas também através do cinema produzido pelo Vídeo nas Aldeias, esses documentários voltavam e a gente assistia esse material, né? Então, de uma riqueza. Tinham portas que se abriam ali através dos próprios elos deles, familiares, de relações, né? Então, isso alimentou esse prazer da narrativa.
Bom, eu vou agora fazer uma pergunta. O Pedro vai ficar bravo, porque eu sei que ele acabou de falar que a literatura não é isso, mas eu acho que assim, é inescapável hoje. Então, agora a gente estava falando de ficção, mas eu vou falar um pouco de não ficção. Eu vou perguntar, porque eu acho um pouco inescapável pelo que a gente está vivendo, porque, enfim, não é ficção, mas é surreal a situação toda. E eu queria saber, claro, porque vocês daí como pessoas envolvidas com isso, tanto pela história de cada um, pela trajetória de cada um, pelos estudos de cada um, tal, um pouco dessa situação que a gente está vivendo agora. Eu vou falar, porque assim, a gente, antes de entrar na mesa, falou assim, não vai ter ninguém aqui, ninguém liga para essas coisas de Amazônia, de índio. Mas é mentira, obviamente, a gente está vendo que está também, além de tudo... Mas é recente. Bom, é recente também, sim, é verdade. Mas, enfim, a gente está também fazendo várias coisas na feira sobre isso. Até o Xavier está aqui, teve a mesa de abertura, que foi sobre essa situação. E eu queria saber daí vocês, como cidadãos, antropólogos, documentaristas, pessoas também envolvidas nisso, além, né, de escritores, como que vocês estão vendo a atual situação da Amazonas e dos povos originários? Olha, com muita preocupação, Yara. Acho que posso resumir isso a uma questão, que é a questão do marco temporal. Todo mundo precisa saber exatamente o que está acontecendo aqui, né? Eu vou aproveitar esse espaço para falar sobre isso. A votação foi interrompida agora no STF pelo André Mendonça, ministro André Mendonça, mas eu acho que é um dever de todo mundo aqui tomar consciência do que está acontecendo e pressionar por todos os canais possíveis, né, para que isso não aconteça, porque isso não é uma coisa que diz respeito só aos povos indígenas, isso é uma catástrofe planetária, civilizatória, um retrocesso absurdo que coloca em xeque tudo, né, a nossa possibilidade de existência. Então, eu diria isso. Isso não é um problema de antropólogos, de antropólogas, não é um problema de povos indígenas, nem de indigenistas, nem de ambientalistas, isso é um problema de todo mundo. Isso é um problema da ficção, isso é um problema da não ficção, isso é um problema coletivo, né? E a gente precisa estar completamente consciente do que está acontecendo, né, nessa votação tão importante que está paralisada agora no STF e que a gente espera que no Senado não passe. Eu acho que o Pedro falou a coisa mais importante. A gente está com muita preocupação, né, nesse momento, embora tenha tido um suspiro aí de alívio, né, na mudança de governo, nos novos ministérios, a gente está vendo aí que nós temos ainda muito chão. Eu acho que a coisa da ficção e não ficção, eu acho que nós, né, eu acho que o Pedro também faz a mesma coisa, nós trabalhamos nas duas vias, né? A gente está sempre aí escrevendo artigos, e tanto artigos acadêmicos e artigos para denúncia, artigos em jornal, entrevistas, e fazendo a nossa ficção. A gente faz várias traduções, né? Então, acho que não são coisas excludentes, são coisas que a gente tem que fazer ao mesmo tempo, né? Lutar politicamente pelos povos indígenas, e principalmente, né, tá aliado àqueles com os quais a gente vem trabalhando, e fazer outras coisas. Eu acho que a ficção ela tem um grande poder político, assim, se vocês, não sei se vocês concordam, porque eu acho que, e até a não ficção, quer dizer, eu acho que quando a gente faz os nossos trabalhos acadêmicos, como o Pedro falou, eles são restritos, né, no sentido de que a leitura é por um público muito pequeno, de modo que a gente produz um conhecimento a partir de anos e anos de pesquisa, e poucas pessoas acabam lendo e sabendo disso. Então, eu acho que quando a gente faz não ficção, ou seja, um ensaio para o grande público, com uma outra linguagem, e quando a gente faz ficção e oferece ao público, como a Rita falou, esses avatares para eles pegarem na mão e entrarem, como se fosse aquele filme que eu estava vendo aí na coisa do Isa, esse de 3 dimensões aí que você põe, né, que a pessoa vai entrando. Eu acho que isso atinge de uma forma diferente, porque eu acho que para você defender, né, esses povos, você precisa gostar, precisa conhecer, não tem que pensar que são aquelas pessoas ali que estão lá longe. A gente quer trazer para perto. Olha, vem, sente como é que é, vê como é que eles são legais, como é que eles estão pensando coisas interessantes. Vamos pensar neles, vamos dar a mão para eles, vamos embora. Então, eu acho que a ficção, né, e o ensaio permite com que
toda essa nossa admiração que a gente desenvolve chegue a outras pessoas, que a gente possa falar com outras pessoas, que eu acho que é uma coisa politicamente muito importante nesses tempos, em qualquer tempo, mas nesses tempos. Eu queria só fazer um comentário, enfim, porque eu tive essa experiência de produzir os livros do Ailton, né? Sonhar esses livros do Ailton e enfim, e foi uma coisa assim inimaginável o alcance que isso teve, né? Foi uma coisa assim, eu falei, Ailton, meu tio, vem cá, vamos fazer um negócio aqui. Quem cresceu ouvindo, né, ouvindo o que ele tinha a dizer, eu falava assim, tá, mas está restrito aqui um pouco assim ao pessoal, né? Um círculo pequeno ainda, né? Dos indigenistas, das pessoas que estão nessa militância, os antropólogos. Eu falei, tem um negócio para fazer aqui, gente, não é possível. Assim, né? E aí juntei ali com Companhia das Letras, com não sei o quê, e aí saiu o primeiro livrinho e foi uma coisa assim inimaginável o efeito que isso teve, né? E que deu a dimensão do quanto as pessoas estavam sedentas desses conhecimentos, dessas outras vozes, né? Enfim, é uma coisa entre muitas, né? Tem um monte de coisa pipocando em vários campos artísticos, mas e aí a gente fez o segundo e aí a gente fez o terceiro e é uma coisa assim, a gente coloca quem está assim implicado nesse caminho de corpo e alma, assim, você coloca todas as armas que você tem, assim. Então, estou fazendo aqui minha ficçãozinha, mas assim, se eu posso ajudar de uma outra forma, colocar à disposição os instrumentos que você tem para essa ampla divulgação dessas ideias, desses pensamentos, na tentativa de um repovoamento, um reflorestamento desses imaginários, né? Bom, eu vou fazendo aqui mais ou menos as últimas perguntas e eu vou avisando então para quem quiser fazer perguntas, que daqui a pouco daqui a pouco vai chegar a hora do público, vocês já podem ir preparando enquanto a gente vai tá chegando aqui no final da mesa. E daí eu queria pedir para cada um também fazer a sua consideração final e falando um pouco mais daí assim também desses livros, porque está todo mundo também aqui com livros novos que a gente quer que todo mundo conheça. Estamos aqui, eu queria que vocês cada um fizesse a sua consideração final. Lá que eu vou te falar. Bom, A Repetição, que é esse livro que está aqui, como eu já disse, é um livro composto por 2 novelas, ou por 2 histórias um pouco mais longas do que um conto, né? A primeira, que se chama O Mentiroso, é sobre uma figura, é uma ficcionalização de um relato verídico de um indígena que teria sido o primeiro a ler, mas o que ele estabelece, na verdade, é uma xamanização da leitura. E isso acaba virando uma espécie de reflexão ficcional sobre a crítica à escrita, uma crítica, né, do poder destruidor da escrita, né, e da própria subversão da escrita através de uma ideia de uma escrita corpo, uma escrita corporal, né. A Dívida, que é a segunda história, como eu disse, também é uma história sobre o impacto do tráfico de escravos numa espécie de herança maldita que gera um futuro distópico pandêmico e que acaba sendo mobilizado por uma figura que é uma figura totalmente urbana, né? O personagem é um professor velho, decadente, né? Mas que estabelece uma espécie de relação com essa memória soterrada, um pouco na lógica da tragédia grega, né? Tem um crime lá atrás que foi cometido e que gera uma espécie de maldição pela não reparação desse crime, né? Então, esse personagem ele consegue, de alguma maneira, transitar entre os mortos através de figuras que o auxiliam, que são figuras muito pensadas através de uma chave, né, próxima dos xamanismos indígenas, e gera, enfim, uma tentativa de interferência nesse colapso temporal e civilizatório. Então, são 2 histórias reunidas no mesmo livro, que partem de mundos totalmente diferentes, mas que têm como um fio condutor um mesmo personagem, que é um personagem às voltas com a verdade. São personagens que falam, né, tem uma certa voz profética, mas essa voz profética não é bem recebida, é desacreditada sistematicamente
e isso gera consequências que vocês vão ver quais são. Bom, Ficções Amazônicas, que está aqui, como eu falei, foi escrito em parceria com meu filho, Francisco Vilaça Gaspar. São 11 contos, todos eles sobre encontros de indígenas, de povos diferentes, né? Nós tivemos, digamos, em mente um povo específico para cada conto, mas a gente não especifica, mas são todos baseados em informações verídicas, né? No sentido de ou de experiência nossa de campo, ou de etnografias. E esses personagens são ficcionais, claro, e eles são localizados em situações inusitadas, situações de encontros com brancos. Um é de um funeral, o outro é de uma menina que escapa de uma epidemia e é adotada por uma mulher crente evangélica. Outro é de uma saga de Macunaíma, digamos, uma releitura do Macunaíma. Então, nós temos muitas referências literárias, né? A gente tinha muitos autores também, não só Mário de Andrade, mas tinha outros autores, o Borges, Murakami, em mente. Então, a gente usa muito dos recursos ficcionais desses autores, inserindo os autores. Então, em todos eles, e o que a gente quis mostrar em todos eles são os indígenas, o polo criativo, né? O polo criativo, onde eles que vão estar com a solução inteligente. Quer dizer, é um livro onde os indígenas mostram toda a sua criatividade e, como eu falei também, sua alegria, seu modo de ironizar, de estar fazendo coisas nesse mundo. Então, são todos eles encontros onde os indígenas são os líderes e resolvem os problemas desses encontros. Eu acho que é um livro engraçado, assim. Eu acho um livro que dá vontade de rir, mas é uma opinião minha. Assim, tem situações meio tristes, mas a maioria é engraçado. É um livro engraçado. E a gente quis fazer um livro engraçado, na verdade. Eu vou terminar lendo um trechinho. Fala um pouco disso que o Pedro falou do corpo, né, e dessa alegria que a Aparecida quis celebrar no livro dela. Em meu corpo, um planeta. Ali, onde acho que o fígado mora, plantaram uma roça de mandioca. Os tubérculos crescem e incham dentro da carne. No lugar do coração, uma menina soca pilão e as pancadas ressoam nos 4 cantos da cavidade torácica. Minhas veias são sulcos fabricados pelas arranhaduras de dente de peixe-cachorro. Meu peito é o pátio que os passantes cruzam à torto e à direito. E, em algum lugar, alguém cavou um túnel que uma moça percorre chacoalhando um maracá. Os órgãos ocos, estômago, esôfago, intestino grosso e delgado são sítios arqueológicos cheios de escavações, e meu corpo arde feito roça queimada. Maru me fisga, me pega, me puxa pela mão e o sol faz o resto. Impossível ter pensamentos sombrios quando a luz amarela se derrama pelo caminho, as folhas cintilam a nossa passagem e os meninos riem com vontade, golpeando os cipós de timbó que puxam para se soltarem dos galhos, caindo uns por cima dos outros em eterna brincadeira. O riso deles é o próprio rio, e rio com eles, mesmo sem entender o que dizem. Estou esperando aqui as perguntas. Enquanto as perguntas do público não vêm, vou aproveitar para perguntar: como foi escrever um livro com seu filho? Essa é uma pergunta que todo mundo faz. Foi ótimo, embora a relação mãe-filho nem sempre seja uma coisa assim suave, né? Foi muito divertida, porque o Francisco tem uma cabeça muito de ficcionalista. Então, ele pensa em situações muito inusitadas que me agradavam muito. E eu sou mais uma, digamos, fazedora de texto. Então, a gente combinou, a gente tinha uma visão muito complementar da escrita e foi muito suave. Foi durante a pandemia e a gente trocava e-mails, porque a gente estava em grupos de... como é que chama esse negócio que a gente ficou na pandemia? Esqueci. Grupos de... WhatsApp? Não. Isolamento separados, grupos de isolamento.
grupos de isolamento separados, então a gente só trocava por mensagens. Então, e ele trabalhava de noite, Francisco é notívago, ele escrevia à noite, eu acordava, abria meu computador, tinha um pedaço de texto. Aí eu complementava, ele de noite continuava, então a gente passou a pandemia mandando, botando, sem ter nenhuma pretensão inicial de não vamos fazer não sei quantos contos, enfim, a gente estava simplesmente se divertindo, até que a gente viu que aquilo ali estava virando, que tinha uma unidade, que está virando alguma coisa. E o livro tem uma unidade, no sentido de que o conto final ele engloba os outros contos. Então, a gente acabou fazendo. Mas foi suave e divertido, foi muito bom. Vou também aproveitar enquanto isso, vou aproveitar para dar é meio um spoiler. Para perguntar. No livro do Pedro tem uma coisa que você fala, é quase profética, porque o livro saiu, você já tinha escrito antes, mas no livro tem um desastre aqui, eu vou dar esse spoiler, que acho que tudo bem. Um desastre ecológico no litoral norte. Como é que foi isso? Na hora que saiu o livro, daí acontece aquela tragédia do começo do ano aqui no litoral norte. Como foi isso para você? Essa segunda história, a dívida, ela é também baseada em documentos, em pesquisas históricas sobre o tráfico de escravos no litoral norte, né? E eu escrevi antes de descobrir essas pesquisas. E, quando eu descobri as pesquisas, os dados históricos confirmavam cenas que eu já tinha escrito. Então, o livro tem uma coisa muito esquisita, premonitória, estranha. Melhor nem falar muito aqui, porque, enfim, né? E o pior é que coisas aconteceram, né? Assim, junto com o lançamento do livro, basicamente, né? Que quando teve o... Oi? Quando teve foi logo depois, foi logo 2 depois meses que lançou o livro, né? Porque o livro trata justamente de uma catástrofe climático, enfim, pandêmica, etc. Né? Então, é óbvio que isso vai acontecer, né? Espero que não aconteça de novo, mas assim é um pouco a tentativa de explorar as razões disso, né? De tentar entender, de construir um universo narrativo, né? Que de certa forma se debruce sobre né, as matrizes dessa catástrofe. Né? Bom, eu tenho aqui uma pergunta, não tenho o nome de quem fez, mas a pergunta acho que é para os três, né? Como vocês pensam a relação, se há alguma, com a tradição literária indigenista? Uruguai, Maíra e Quarupi são exemplos possíveis de abordagem da questão indígena, entre aspas, na literatura nacional desde o século XVIII. Como vocês pensam essa relação? Maíra e Quarupi, brasileiros, né? Calado e... Maíra, do Darcy Ribeiro, né? Porque ele pergunta da tradição uruguaia? Não, da questão indígena na literatura nacional. Se são exemplos e como vocês pensam. Talvez ler todas e a gente, como a gente tem pouco tempo, a gente talvez tudo. Talvez responder tudo, tá bom. Até que ponto é possível alterar, ficcionalizar a tradição das lendas e mitos amazônicos? E uma pergunta para o Pedro. Ao citar elementos da tragédia grega presentes na segunda novela, você insere na narrativa uma outra tradição que vem da oralidade. Como você lida com essas muitas camadas da voz narrativa? Bom, por onde eu começo? A segunda pergunta era... Não, primeiro é Quarupi, né? Rapidamente, Quarupi, vou ficar só no Quarupi, porque eu acho que o que acontece muito no Quarupi é os povos indígenas são sempre como pano de fundo, eles não são os protagonistas. A trama não é sobre eles, né? E isso é comum, isso é constante, especialmente nas literaturas de viagem, mas isso também aparece, por exemplo, na história da fotografia de povos indígenas no Brasil, né?
Então, esse é um lugar na história da literatura brasileira que precisa ser pensado em chave crítica hoje. Ponto. Né? Não vou me deter muito nisso. Né? A segunda questão é sobre como tratar, né, enfim, de tradições orais e narrativas na literatura. É isso, né? Salvo engano. Como alterar, ficcionalizar essas lendas. Isso é uma coisa delicada, eu acho que precisa ser visto com cuidado, né? Porque, de fato, a gente vive, né, sob o risco da apropriação cultural constantemente. Eu acho que isso precisa ser feito com conhecimento, com compromisso, né? Não é para fazer de qualquer jeito. Você precisa saber com o que você está lidando, né? Mas a gente está lidando com, como eu disse, né, enfim, um pouco antes, com horizontes intelectuais que foram silenciados, né? Historicamente silenciados. Se a gente não considera, né, esses horizontes, essas contribuições intelectuais como dignas de diálogo, como quaisquer outras, a gente perpetua esse silenciamento, né? E esse diálogo pode ser feito dos dois lados, tanto dos intelectuais indígenas ou né, afrocêntricos, quanto dos intelectuais brancos, né? E criadores, escritores. Então, eu acho que a questão é um pouco essa, né? Assim, é uma questão de compromisso, de conhecimento, de pesquisa, como qualquer outra fonte, né? A gente tem que saber como fazer pesquisa sobre, né, as matrizes da oralidade, né? E lembrar também que, de certa forma, a nossa noção de oralidade é uma noção um pouco problemática, né? A gente está lidando com formas de pensamento que não são capazes de, não por serem orais, são desprovidas de capacidade crítica, né? De capacidade de pensar sobre aquilo que não é exatamente referente ao contexto, enfim, de um povo, de uma comunidade, né? A ideia da tradição oral em si é uma ideia muito controversa, né? Porque são formas muito antigas e hoje em dia presentes ainda, né? Ativas, né? O próprio caso do Ailton Krenak, sobre o qual a Rita acabou de falar, é um exemplo disso, né? Porque que de repente, né, uma pessoa que vem, né, de um legado, de uma trajetória de pensamento, tem um impacto tão grande, né? Porque de fato é esse trânsito que não foi feito e que começa a ser feito agora, né? Eu acho que a questão do Quarupi, o Pedro respondeu bem, que é a questão dos indígenas como pano de fundo, né? Não como protagonistas. Então, acho que esse é o risco de vários que acontece, né, num romance clássico onde o indígena aparece. Eu acho que a questão de ficcionalizar lendas não é exatamente o que a gente faz, né? O que a gente está fazendo, e eu acho que Pedro e Rita falaram, é colocar alguma coisa que se aprendeu, um outro pensamento, uma forma de pensar totalmente distinta e que tem uma criatividade distinta, colocar isso em ação através da ficção. Então, eu acho que não é exatamente a lenda ou um caso específico, ou uma história específica que a gente vai contar em ficção, mas é fazer esse pensamento trabalhar num ambiente de ficção, que é uma coisa que eu acho que é bem diferente de ficcionalizar um mito, uma coisa assim. Acho que os dois responderam muito bem, né? Enfim, que a gente está malhando o Quarupi. É um livro que envelheceu muito mal, né? Que teve a sua importância histórica e tal, mas é isso. Os indígenas são, inclusive, chamados de selvagem reiteradamente no livro. E o livro não é sobre eles, né? Claro que tem aquela paisagem ali, mas é sobre aquele grupinho ali descobrindo o Brasil, a si mesmo, os namoros, as transas, as coisas. Mas é isso. Mas era um projeto também de uma elite cultural brasileira que teve o seu lugar ali. Mas a gente está falando de outra coisa, né? Quando o Pedro fala desses trânsitos de pensamentos, de incluir a subjetividade indígena nos personagens, eu acho bem delicado essa questão de ficcionalizar mitos, né? Mas eu acho que não é o que se faz em nenhum desses livros aqui, né? É isso que a Aparecida falou. No livro dela tem várias situações atuais de encontros de porosidade entre indígenas, não indígenas, situações inusitadas. E no Terra Preta tem um tanto de material mitológico alto-xinguano ali, né? De fato, mas
todo esse material é bem rigoroso, assim. Não foi ficcionalizado nenhum das histórias verdadeiras, né? Como muitos povos indígenas preferem que a gente chame os mitos, que estão ali são de fato histórias coletadas ali e transpostas tal qual. Eu não localizo também exatamente numa aldeia, eu localizo nesse território do Alto Xingu, porque tem material de mais de uma comunidade ali no Terra Preta, né? Tem mas o Alto Xingu ele tem uma certa, por mais que cada um dos povos tem suas especificidades, tem sua cultura e tal, tem um trânsito ali, né? Tem uma troca intensa cultural que faz sentido que seja feito dessa forma. Eu acho que eu deixei uma pergunta da tragédia grega, mas não sei se dá tempo, eu posso responder depois para a pessoa. Temos? A produção não me chamou, então acho que tudo bem. Você relê para mim, porque eu não estou conseguindo lembrar exatamente da tragédia grega. Essa para você, né? É. Eu vou pegar aqui. Ao citar elementos da tragédia grega presentes na segunda novela, você insere na narrativa uma outra tradição que vem da oralidade. Como você lida com essas muitas camadas da voz narrativa? É um componente entre vários outros, né? Assim, é um pouco o que a Aparecida e a Rita acabaram de falar. A gente lida com muitas referências e fontes. Exatamente, né? E a ideia é essa. Eu acho que isso é conferir, né, autonomia, independência, cosmopolitismo aos horizontes indígenas, né? A gente são fontes como outras tantas, né? E a tragédia grega é uma fonte meio que inescapável, né? A gente está lidando com ficções amazônicas, né? Muito difícil de não imaginar o registro da ficção se a gente não for levar em consideração o seu surgimento, e desses surgimentos é justamente a tragédia grega, que vem de uma fissão, de uma fissura, desculpa, entre a oralidade e a escrita. A tragédia grega é justamente o começo, né, da intervenção da escrita no que se convencionou chamar de mito, né? Mas, mais do que isso, a ideia da personagem, a capacidade de pensar sobre a temporalidade narrativa, sobre a ação narrativa, tudo isso vem da tragédia grega, né? E é muito interessante como se pode pensar, entrecruzar isso com o aporte das imaginações narrativas indígenas, né? É o que eu tento, de alguma maneira, fazer nessa segunda novela do meu livro, mas eu acho que, enfim, é um desafio, né, para todo mundo. Mas, para a nossa sorte, talvez a gente esteja vivendo aqui um ponto de virada, assim. Eu acho que cada vez mais vai ter vozes indígenas na literatura, não só na literatura infantil, na ficção, em todos os campos. Então, eu acho que tem coisas se movimentando e a gente ainda vai ter a felicidade de assistir uma nova produção de autores indígenas mexendo com, né, o seu material original e com os temas que eles quiserem e desejarem abordar e tratar. E não indígenas também, né? Tratando de uma forma não no cânone clássico, do índio na literatura clássica, essa figura, né? Bom, se não tiver mais perguntas, e vocês não tiverem mais o que falar, eu quero avisar que os 3 autores vão estar na tenda da Dois Pontos, assinando seus livros agora. E, se não tiver mais pergunta, quero agradecer vocês 3, eu quero agradecer o público. Obrigada.